Boa tarde a todos. Que bom que a gente está junto mais uma vez aqui. E hoje para poder concluir uma série, né? A série que a gente vem estudando aí sobre o outro lado da moeda. Eu quero cumprimentar todos vocês com muito carinho e dizer que é sempre muito prazeroso a gente poder compartilhar a mensagem aqui, abraçar vocês, ter a oportunidade de rever algumas pessoas. Eu espero que todos estejam aí com o guia de mensagens em mãos. A gente vai preenchendo as lacunas e depois a gente pode levar como uma recordação do tema de hoje para a nossa casa também. Quero convidar você para a gente poder fazer uma oração e iniciar assim a nossa reflexão bíblica. Santo Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nessa tarde a gente se reunir para poder assim refletir na Tua palavra. A gente se sente muito grato, muito favorecido por Tua bondade, pela forma como o Senhor nos trata. Depois de uma semana que se passa, a gente tem a oportunidade agora de se reunir para poder absorver os valores que o Senhor deixou para nós e assim crescermos de alguma maneira. E assim nós te agradecemos e pedimos que agora o Senhor acalme o nosso coração e possa falar com cada um de nós através do Teu Santo Espírito e da Sua Bíblia. Muito obrigado por isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a gente está aqui nessa série que tem o título O Outro Lado da Moeda. Não sei se está vindo alguém de primeira vez aqui hoje, mas essa é uma série especial que nós fizemos aqui para poder falar sobre finanças. Na verdade, dinheiro, que é um assunto que quando a gente está dentro do contexto da religiosidade, quando a gente está dentro da igreja, passa a ser um tema sensível. As pessoas não gostam de mexer com esse assunto porque ele é tão mal resolvido por aí, ou tão mal utilizado por aí, que às vezes acaba entrando dentro de uma ideia de que a gente não pode abordar esse assunto. Mas como assim? Já que é um tema bíblico, aí é que nós temos que valorizá-lo e tirar as melhores lições e compreensões a respeito disso, para que a gente possa se sentir confortável com a palavra de Deus quando o assunto do dinheiro aparece também. Nós estudamos no primeiro tema dessa série sobre a fidelidade. E lá abordamos assuntos a respeito do dízimo, que é um assunto bíblico muito especial e nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui. No segundo dia, nós estudamos sobre a gratidão, que foi o momento em que nós falamos sobre as ofertas. E a gente teve a oportunidade de abordar biblicamente esse assunto para a gente poder entender como funciona a questão das ofertas no que diz respeito à Bíblia, ao encontro, à igreja. Muito bem. Falamos no terceiro momento aqui sobre serviço, que foi quando a gente conversou sobre o terceiro tipo de lidar com o dinheiro que a Bíblia contém. Ou seja, no primeiro, a fidelidade, está ali um processo nosso de sermos obedientes, nós respeitarmos a vontade de Deus naquilo que Ele nos pede, dentro de tudo que Ele já faz por nós. No segundo momento, nós tivemos a oportunidade mais de falar sobre a gratidão que nós temos sendo manifestadas nas ofertas, que normalmente dízimos e ofertas são direcionados à igreja, como lemos aqui, a casa do tesouro. Além disso, a gente teve a oportunidade de, no último encontro, falar sobre aqueles costumes do antigo povo de Israel, que era a forma como Deus, ele pedagogicamente orientava, educava o seu povo para lidar com os valores no que diz respeito ao serviço, que é aqueles valores que nós separamos para nós utilizarmos para o benefício do próximo. Então, dentre esses três momentos, esses três assuntos, agora a gente vai concluir. E eu entendi que não haveria forma melhor da gente concluir a nossa série, a não ser falando sobre confiança, que é o tema que vocês estão vendo hoje, que é o nosso outro lado da moeda, o lado da confiança. E eu quero convidar você a já começar a preencher isso aqui comigo, pode colocar na tela, porque falar de confiança será para nós hoje o melhor caminho para que a gente alcance uma fé madura, pode colocar, e estável. Uma fé madura e estável. A confiança, ela é um tema que, se a gente se apega só no que a própria palavra já representa, nós teríamos muito que falar sobre isso
E ficaríamos aqui boas horas conversando sobre essa questão. Mas eu gostaria de, nesse momento, conversar um pouco com vocês sobre esse tema, até mesmo verificando um pouquinho sobre o que a confiança representa, mas entrando com esse tema da confiança no que diz respeito à questão do dinheiro. E a Bíblia fala sobre isso porque, obviamente, nós, como seres humanos, nós somos muito desconfiados. E quando a gente começa a falar de dinheiro, igreja, dinheiro, um ambiente religioso, dá a impressão, pelo menos na ideia geral que é vendida no mundo, que parece que tem sempre alguém querendo passar a perna na gente. Já perceberam isso? Mas a Bíblia, ela já entendendo que isso poderia acontecer, deixa até mesmo lições, observações, orientações, para que a gente, de forma alguma, deixe de exercer a confiança, que é algo importante. Então, o interesse no tema, ele abrange toda a sociedade. Uma sociedade que não tem confiança é uma sociedade que está fadada à falência, ao fracasso. A confiança precisa existir. Não é à toa que vocês estão percebendo que a gente tem aqui alguma análise que foi feita pelo Ibope. Eu tenho a do ano de 2015, e é essa que eu apresento para vocês agora, sobre o índice de confiança social. E vocês vão perceber algumas lições muito simples aqui comigo. Já nessa tela que aparece para vocês, lá vocês vão ter lá o índice. Existe maior confiança circulando entre as pessoas e os grupos sociais do que a confiança que circula entre as instituições. Então, com esse resultado, fica fácil a gente inferir que as pessoas elas têm maior confiança quando você fala de um grupo familiar, de amigos, de vizinhos. Circula um nível maior de confiança nesse meio do que quando a gente começa a falar de instituições, agências, sociedades, concentração de uma organização, dentre outras coisas, vai ter um menor nível de confiança, uma aposta de confiança menor das pessoas para com aquelas instituições. E dentre essas, pode passar? Dentre essas que falam, na verdade, do nível de confiança que as pessoas exercem entre si, não das instituições, mas entre as pessoas, o grupo familiar é o que recebe maior índice, maior nível de confiança, maior quantidade de confiança das pessoas. Então as pessoas elas se sentem muito mais confortáveis no que diz respeito aos relacionamentos pessoais em confiar na sua própria família do que em pessoas que sejam daí para fora. Vocês vão perceber que os outros vão seus amigos, vizinhos e outras pessoas em modo geral. Então, existe maior confiança circulando nesse meio e nesse grupo. E quando se trata da família, de acordo com essa pesquisa, é o ambiente onde reina maior confiança. Até dá para a gente poder entender um pouquinho sobre isso, é porque é na família que a gente se desenvolve. Então, no meio familiar, a gente tem lá alguns erros que todo mundo não conta, algumas falhas que as pessoas não revelam, algumas características sobre nós que muitas vezes a família nos acolhe, alguns erros que cometemos lá atrás, que a família simplesmente agora te abriga, esquece. Então, o índice de confiança familiar ele é muito grande, dado a intimidade com que se vive dentro desse meio. E prosseguindo, a gente agora tem um outro quadro que já fala das instituições. Por exemplo, a instituição que tem o maior índice de confiança, a maior aposta de confiança das pessoas é o Corpo de Bombeiros. Interessante isso, né? E é interessante como a gente, se começar a falar do Corpo de Bombeiros, nós vamos falar boas coisas. A maioria dos filmes que são produzidos no que diz respeito a Corpo de Bombeiros são sempre de fatos heróicos, né? Questões de histórias de salvamento, quando as pessoas elas vão realmente ser libertas de situações difíceis, como o alto de um prédio, até mesmo, gente, naquelas histórias mais simples de um gatinho que é retirado de não sei onde. A gente tem até esses contos para crianças quando se fala de um bombeiro, dado que a instituição que recebe o maior nível de confiança e aposta de que é válido, é importante. Agora, o último deles, que eu fiz questão de circular ali também,
são os partidos políticos. E essa pesquisa sendo de 2015, eu acredito, sabe, que deve ter caído ainda um pouco mais, né, o nível de confiança nos partidos políticos. A quantidade de gente que aposta a sua confiança no partido político era, então, em 2017, digamos assim, de 17 pontos em nível de confiança. E eu acho que isso deve ter caído um pouquinho mais, esse quadro já deve estar um pouquinho diferente. E agora uma outra observação interessante que eu tirei de tudo isso, pode passar, foi essa daqui, que em segundo lugar, abaixo do corpo de bombeiros está o quê? Estão as igrejas. Isso me chamou a atenção. Porque eu falei assim, que interessante, né? A instituição igreja é porque nós estamos hoje em dia vivendo em uma sociedade que é caracterizada como sociedade da mentalidade pós-moderna, até mesmo em avanços. E uma das características que a mentalidade pós-moderna até mesmo possui é a falta de credibilidade nas instituições. Mas quando você faz uma pesquisa, você percebe que, talvez, eu vou colocar vários elementos aqui, porque isso aconteceu dentro do Brasil, que é um país extremamente religioso, dentre outras coisas. Existem fatores que podem influenciar isso aqui, mas isso para mim chama atenção. Poderia outros terem entrado ali como segundo lugar, mas justamente a igreja entrou como segundo colocado em índice de maior confiança. Isso me chamou a atenção. Porque, às vezes, como comentamos aqui em todas as nossas introduções, o assunto das finanças, ele às vezes, nós temos dificuldade de lidar com isso, justamente porque ele é tão maltratado em alguns ambientes religiosos, de discussão religiosa, discussão espiritual, que a gente acaba ficando tímido em relação a esse assunto. Mas como assim? Se a igreja possui nível de confiança, é que talvez a confiança que as pessoas depositam na igreja precisa ser acompanhado de um resultado de transparência, um resultado de bom uso, um resultado de seriedade no processo da utilização dos recursos. Aqui fica para mim um conforto, que enquanto nós todos hoje à tarde nos reunimos aqui para uma discussão espiritual, fico à vontade em conversar com vocês sobre todo e qualquer tema, até porque a maioria de vocês confiam nesse processo. É o que as pesquisas estão me dizendo aqui agora. A maioria de vocês confiam no processo de uma discussão espiritual para falarmos sobre qualquer tema, porque há confiança na igreja. Agora, eu fiz questão de me aprofundar um pouco mais, eu acho que eu não coloquei essa tela. Tem uma próxima tela? Não tem. Que dentre esse processo do índice de confiança nas instituições, sendo a igreja em segundo lugar, me bateu a curiosidade de tentar perceber na diversidade das igrejas se tinha algum grupo de igrejas que prevalecia, se o nível de confiança fosse maior. E tem. Justamente nas igrejas que são caracterizadas como igrejas do evangelho, as igrejas evangélicas. Existem vários tipos de segmentos, católicos, de religiões culturais, mas o que tem o maior índice de confiança desses grupos é a igreja caracterizada como igrejas do evangelho, as igrejas evangélicas. Então, isso me dá um pouco mais de conforto em a gente parar hoje para poder perceber que esse ambiente é um ambiente que recebe pessoas que confiam nesse processo. Prosseguindo dentro do que a gente está conversando aqui, eu vou ainda voltar em algum momento nesses pontos que nós analisamos aqui, que foram pontos curiosos dessa pesquisa para mim, e a gente vai voltar para poder raciocinar isso. Mas fica aqui uma questão que eu quero conversar com vocês. Pode completar aí. Confiar e verificar não são atitudes contrárias. Não são atitudes contrárias. Mas elas mostram que a confiança do nível humano é diferente da confiança do nível divino. Há uma diferença. Eu vou amadurecer essa declaração com vocês, lendo o texto que está aí. Está aí no nosso guia de mensagem e aparece para vocês também na tela. Maldito é o homem que confia nos homens,
que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas. Eu quero falar sobre esse texto pelo seguinte. Quantas e quantas vezes algumas pessoas chamam esse texto, até mesmo esse texto bíblico, de um ditado popular. Porque as pessoas, em algum momento da vida, alguns já viraram e falaram assim, confia em mim. A outro fala, maldito é o homem que confia no outro. Não é assim? Parece que a gente, dessa forma, invalida a confiança e fala assim, não posso confiar em você, não. Já dizia o velho ditado, maldito é o homem que confia no outro. Isso não é um ditado, isso é um texto bíblico. Que se a gente pega somente essa frase de forma isolada, ela ganha realmente essa conotação de que não vale a pena confiar. Ainda mais confiar nos outros. Mas a gente precisa ler o texto por completo. Olha só o que esse texto está dizendo. Maldito é o homem que confia nos homens. Até aqui tudo bem. Agora vamos continuar. Mas que faz da humanidade mortal a sua força. E o seu coração se afasta do Senhor. Que tipo de confiança é essa? É a confiança do indivíduo que aposta em que, nas pessoas, independente da existência de um Deus, elas serão felizes, fortes, pessoas de sucesso, pessoas grandes, pessoas especiais, pessoas completas, e elas apostam isso em outros. Então, vamos dar exemplo simples aqui. Alguém que fala, eu não dependo de Deus para ser feliz. Não dependo de Deus para conquistar nada. Ok, um ponto de vista. Mas faz assim, a minha felicidade está no casamento. E agora foca nesse processo. Coloca num esposo a sua fonte de felicidade. Mas só que as pessoas se esquecem de que simplesmente alguém com quem você casa é tão humano quanto você. É tão errante quanto você. Pode falhar tanto quanto você. Então aqui o texto bíblico está dizendo assim, olha, você pode até esperar que num relacionamento matrimonial você encontre a felicidade, mas coloque Deus na história. Porque o dia que você se afasta de Deus, o que você faz? Você vai ter um grande problema. Porque você perde uma referência de valor moral, uma referência de alguém que te influencia de maneira positiva a continuar unido, fiel, sendo honesto, dentre tantas outras coisas que são necessárias para a vida dois acontecer. Então, essa influência, ela vem com Deus. Ela vem num relacionamento onde eles existem juntos. O problema é quando alguém fala assim, não, eu não dependo das influências de Deus e eu confio que nas pessoas eu serei feliz. Eu confio que somente com o meu esposo eu serei feliz. Eu confio que somente na amizade com tal pessoa eu vou ser feliz, isso me basta a vida inteira. Quantas e quantas pessoas já não caíram naquela fase da grande decepção de ser ali, de repente, traído na confiança por um amigo que tem. Então isso acontece ao longo da vida. Mas quando Deus está presente e isso é valorizado por ambos, a coisa é diferente. Quem tira Deus de questão na sua vida é comparado nesse texto como um arbusto no deserto. Qual que é a imagem que vocês têm na mente de vocês de uma árvore que cresce no deserto? Ela é o quê? Seca. Ok? Mas muito pelo contrário, se vocês analisarem a última frase desse texto bíblico, diz o quê? Que aquele que confia no Senhor, esse indivíduo, ele é como uma árvore plantada onde? Junto às águas. Você tem na sua cabeça a imagem de uma árvore plantada junto a um ribeirinho? Como é essa árvore? Verde, cheia de folhas, ela é frutífera, ela é especial, ela é grande normalmente, tá certo? Porque com Deus a gente vai ter essa fonte de vida, essa vitalidade, que ela é especial. Então, o que esse texto está trazendo para mim e para você é a ideia de que a confiança, ela é válida, mas ela é validada com a presença de quem? Por isso que eu peço que você complete no seu guia de estudos exatamente essa ideia. Pode colocar?
Isso. A melhor confiança se estabelece onde? Na presença de Deus. É necessário trazer Deus para perto da nossa vida, para perto do nosso relacionamento, para perto da nossa casa, relacionamento pais e filhos, relacionamento no trabalho, relacionamento em qualquer situação da vida, para que na presença de Deus, a confiança que nós temos uns nos outros seja validada. Essa é a ideia. E assim, a gente tem até uma citação de Drummond aqui, que a confiança é um ato de fé. E por isso, dispensa raciocínio. Porque a gente já estudou aqui algumas vezes, até mesmo com o Wesley, o Sabino, que a fé, você não fica, de certa forma, justificando a fé. Que você não existe um processo de raciocinar a fé. Simplesmente a fé é aquilo que existe em você, que Deus te entrega para que você continue confiando, mesmo que algumas coisas não sejam palpáveis, mesmo que hajam dúvidas. Ou seja, eu não sei exatamente, num processo de confiança entre mim e a minha esposa, o que, por exemplo, eu estou aqui agora. Eu confio que a minha esposa agora está onde ela me disse que estaria. Porque se eu viver com dúvidas e fazer da dúvida a minha maior certeza, eu vou ser um cara mais infeliz que existe. Então eu tenho uma confiança. O que valida essa confiança entre mim e ela? Foi que um dia nós aprendemos com Deus que a confiança ela é necessária para a gente ser feliz. E que a gente tem que entregar na mão do outro. Eu não tenho condição de fazer a leitura do coração dela, nem ela do meu. Mas eu tenho condições de estabelecer em Deus uma confiança que nos deixa tranquilos e suaves para poder prosseguir. E isso é o que há de mais especial. Isso é o que há de mais interessante. E isso dispensa qualquer tipo de raciocínio, simplesmente o é. É assim. É assim que existe, é assim que funciona. Por isso que quando eu olho para todas essas questões que nós vimos aqui em cima, sobre a confiança de pessoas para com pessoas, pessoas para constituições, eu fico pensando no seguinte: se a gente começa a praticar o contrário do que Drummond aqui propõe, a gente começa a ter uma questão. A gente começa a fazer a má prática da confiança. Pode ser, como diz aqui a primeira má prática da confiança, que a gente comece agora a adotar uma desconfiança. O que é o indivíduo desconfiado? E agora eu vou me utilizar daqueles dois termos que colocamos lá em cima. Confiar e verificar não são coisas contrárias. O que é o indivíduo desconfiado? É aquele que não confia em ninguém, mas verifica o que todo mundo faz. Tudo bem? Ele vive verificando o que as pessoas fazem para poder saber se pode confiar no não. Ele sabe de tudo, tem as informações, mas não confia também em ninguém. Não entregue ninguém, não deposite em ninguém sua confiança. Tá certo? O que é alguém que tem confiança cega? A confiança cega é o indivíduo que nem verifica, mas confia em qualquer um. Em qualquer circunstância. Ele aposta em qualquer pessoa e acredita que tudo está bem, que tudo está certo, que todo mundo é perfeitinho, está tudo ok. Então ele pode entregar o cartão de crédito, a chave do carro, ele pode fazer o que for, entregar sua vida, seu filho, o que for. Porque... Fique o conselho, né? Fica registrado o conselho. Então, a ideia, o indivíduo pode fazer isso. Ele acaba sendo alguém que exerce uma confiança cega. Não verifica e só confia. Tudo bem? Agora, o que é a inexistência, a confiança inexistente? É quando o indivíduo não confia e também não verifica. Ele é cético com todas as coisas. Não, olha, em relação a essa questão de Bíblia, não. Eu não vou verificar e também não confio. E segue seu caminho. Não existe um processo de confiança. Em relação a você, é uma pessoa nova, te conheço? Não. Então tá bom, não quero nem saber quem você é e vou seguir o meu caminho, porque eu também não pretendo confiar em você. Existem pessoas que se comportam dessa forma. Adotam essa postura para a vida. Agora, qual que seria a boa confiança? No nível humano, é a confiança de você fazer o quê? Verificar e confiar. Qual é o problema disso? Porque dentro do processo da confiança humana, a Bíblia até mesmo muitas vezes nos orienta. Deus disse assim lá em Jeremias, na verdade, livro de Samuel, capítulo 16, fala assim,
Porque o homem vê o quê? A aparência, né? Mas Deus vê o quê? Coração. Eu não tenho acesso àquilo que está dentro de você. Por isso, muitas vezes, a fase do namoro é importante para se casar. Porque na fase do namoro, o que você está fazendo? Verificando. Está verificando, né? Está verificando, você está obtendo informações, você está ali entendendo se aquele processo vale a pena você apostar a sua vida. Por que que muitas vezes, antes de um processo de um batismo, as pessoas elas têm o costume de parar para fazer um estudo da Bíblia? O que que elas estão fazendo? Verificando. Porque eu vou lá saber se o que o indivíduo está me ensinando é fato ou boato? Então eu preciso verificar. Tá certo? Na vida, a gente precisa desenvolver processos em que a gente simplesmente não vire e fale para tudo e para todos. Ó, maldito homem, confio no homem. Não vou confiar em ninguém, não. Certo? Não, não é isso. Nem que você fique também só verificando, não confie nunca. E nem que você fique confiando sem verificar, porque você vai ser um cego. Mas que você adote as duas posturas, porque elas são importantes para que você prossiga confiante, para que você prossiga com o pé no chão. E você não seja um indivíduo que faz a má prática da confiança. Tudo bem até aqui? É nesse momento que eu quero entrar com vocês aqui numa história do livro de Atos. E deixa eu só fazer uma pequena abordagem sobre o livro de Atos, porque esse livro é um livro muito especial. Depois dos evangelhos, você vai ter o livro de Atos. Os evangelhos são 4, vocês conhecem, a maioria de vocês conhecem. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas foi um pesquisador, na verdade ele não foi nem um apóstolo, ele era um médico que foi contratado para poder fazer relatos de tudo que ele tinha observado. Então o que ele fez? Ele fez entrevistas, ele conheceu pessoas que conheceram a Cristo, que presenciaram milagres, e ele foi fazendo um detalhamento bem apurado dos fatos, e ele relatou tudo aquilo e escreveu o Evangelho de Lucas. Só que ele não parou com o Evangelho em Lucas, ele continuou escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos foi escrito pelo autor de Lucas. Então ele continua escrevendo Atos agora, e o que ele vai relatar em Atos? O comportamento das pessoas. Como é que foi o movimento cristão depois que Cristo não está mais com os apóstolos? Como é que foi isso? Por isso que no livro de Atos tem até esse nome, Atos dos Apóstolos. Porque vai revelar como é que eles reagiram a tudo isso. Como é que o movimento aconteceu, qual foi o comportamento deles. Por isso esse livro ele é tão estudado para a gente poder entender os princípios que regem a origem da igreja cristã e fazer, de repente, um contraponto em como a gente se comporta hoje. Para saber se a gente está muito distante daquilo ou se a gente está próximo. E é justamente nesse livro aqui que a gente tem uma questão sobre confiança que foi revelada, algumas vezes mal interpretada pelas pessoas, mas é um caso sério, dramático, que envolve finanças e as pessoas da igreja no seu surgimento. E o processo da confiança está ali, está no meio disso. E eu quero ler esse caso com vocês, conversar sobre esse caso com vocês, e a gente vai amadurecer esse processo aqui para a gente poder concluir a mensagem de hoje, tá bom? Primeira coisa. Vamos lá, primeira lição, pode colocar para mim? A confiança é o que une a igreja. Isso está no livro de Atos. A confiança é o que une a igreja. Eu tenho um texto bíblico aqui, você pode acompanhar comigo no guia ou na tela, que diz assim. Pode passar. Tem não? Ok, sem problemas. Pode ir. Nós vamos ler no guia, tudo bem? Ok. O primeiro diz assim. Como era a igreja nos primeiros dias? Toda a comunidade estava unida. Assim as pessoas elas se comportavam. Um só coração. Uma só mente. Eles compartilhavam tudo. Ninguém do grupo passava por necessidades. Os que possuíam campos vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda a quem? Aos apóstolos. Como o quê? Ofertas, que por sua vez distribuíam de acordo com a necessidade de... Muito bem. No início de todas as coisas, como é que a igreja lidava com o processo das suas finanças?
Eles entendiam que aquele movimento estava começando. Era necessário um desprendimento maior. Era necessário que os indivíduos realmente adotassem posturas ali de plena doação para que aquele movimento acontecesse. É assim no início de todo o movimento. E eles não começaram a fazer isso. O texto vem nos dizendo, até mesmo de forma um pouco mais ampliada, que eles pegavam assim, se alguém tinha uma propriedade, se alguém tinha um bem, se alguém tinha alguma coisa, tudo isso era muitas vezes vendido, e eu não sei se vocês perceberam esse movimento, né? As pessoas vendiam, entregavam isso a quem? Aos apóstolos, como o quê? Oferta. Então isso tem que ser utilizado como oferta. Essa oferta vai ser utilizada para que a igreja se fortaleça e para que o evangelho continue sendo pregado. Lembram do assunto que estudamos? Então, quando isso acontece, eles fazem o movimento certo. Os valores para os apóstolos fortalecerem a igreja e continuarem pregando o evangelho. A igreja precisava ser fortalecida, até mesmo porque existiam pessoas entre eles que passavam extrema necessidade. E esses indivíduos precisavam ter também equilíbrio para que... Isso eu acho bastante interessante. Algumas vezes, quando a gente discutiu o sistema que o encontro adota, o sistema da igreja adventista do sétimo dia, nós vimos que como é que esse processo das ofertas, eles trazem um nivelamento de qualidade, de materiais, de treinamentos, dentre outras coisas, para que outras igrejas em lugares às vezes, mais carentes possam existir com a mesma qualidade, onde às vezes igrejas mais abastadas estão. Então, a gente percebeu isso. Isso já era praticado lá antigamente, mas eu queria a atenção de vocês para uma questão aqui. É que aqui vem dizendo que as pessoas elas faziam isso. Ou seja, ninguém aqui era obrigado a fazer isso. Mas a partir do momento que a pessoa ela doava, ela, não só ela, como membro ou parte daquele movimento que se inicia, mas como também outras pessoas que às vezes tinham um pouco mais de necessidade, nem para doar elas tinham, todos participavam da mesma partilha. Todos eram beneficiados por aquilo que era doado. Então veja bem, se eu em algum momento fiz então uma proposta, a proposta de ser um doador, eu doava, não era obrigado, mas quando a minha doação acontecia, eu depositava aquilo em um ambiente para que todos fossem servidos. Essa foi a minha doação. Mas tudo bem, eu não tinha tanto para doar assim. Em algum momento, era outra pessoa que doava. E o que ela doava servia a todos. E de repente, outro doava. E todos eram beneficiados. Então era uma corrente de união. Agora eu vou prosseguir para vocês sobre um caso específico que aconteceu naquela época. Olha só. A segunda lição que a gente começa a perceber aqui. A confiança é um exercício pessoal. Veja bem, a confiança chega nas minhas mãos e nas suas mãos. O que é que você vai fazer com ela? Tudo bem até aqui? O que é que você vai fazer com a confiança que você pode lhe dar? É nesse ponto que eu quero ler com vocês o que está no guia, que fala assim. No guia, só, isso. Aí, ótimo. Um homem chamado Ananias, com a conivência da sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. O que vocês percebem de estranho aqui? Oi? Ainda nada? Eu vou ressaltar um ponto aqui. Olha só. Olha só. Todo mundo que doava, não doava tudo? Eu quero dizer o seguinte, não era obrigado. Mas a partir do momento que a pessoa falava assim, não, eu tenho para doar e eu vou doar, o que a pessoa fazia? Ela doava. Até porque, do todo, ela tinha também uma parte que voltava em benefícios. Então, peraí. Todo indivíduo que se comprometia com essa comunidade não era obrigado a, mas quando falava, eu vou doar, entregava. Por quê? Porque ele também era um beneficiário de tudo que os outros doavam. O primeiro ponto que me surge aqui, sabe qual é? É que eles fizeram o quê? Venderam a sua propriedade. Tem algum problema? Não. Porque não fala se foi para doar ou não. Mas tem um detalhe aqui. O que eles fizeram com parte dos valores?
Então agora eu queria mostrar para vocês qual foi a questão. Leia comigo o próximo, a terceira lição. A terceira lição. Pode ler a terceira lição. Isso. Depois a gente volta no texto, tá, ô Reginaldo? Diz assim: a confiança é um assunto sério para Deus. Pode completar. Sério. Pedro, um apóstolo que acompanhava esse processo, era um grande líder ali. Ele disse o seguinte: Pedro lhe disse a Ananias: como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo? Então, aqui fica claro que nessa conversa existiu um caso de mentira. Vocês perceberam isso? Um caso de mentira. Que até mesmo para eles era um caso vergonhoso, porque isso estava sendo mantido em segredo. Pedro, quando chega até eles, chega para poder repreendê-los por aquele segredo, aquela coisa secreta que eles tinham feito, de tomar parte de uma doação que tinham prometido. Porque olha só, antes de vendê-la, olha o que ele diz depois das reticências, antes de vendê-la, tudo era seu. Mas depois que a vendeu, poderia ter gastado dinheiro como você quisesse. Mas como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a quem? A Deus. Vejam que interessante a fala de Pedro aqui. Antes de você vender, o campo era de quem? Seu. Até mesmo se você vendesse, o dinheiro era quem? Seu. Mas para que você foi mentir? Ou seja, para que em algum momento você toma o voto de falar assim, não, eu participo também do processo de doações? Se sentiu tocado com aquela proposta. Eu vou participar disso porque eu estou vendo que eu também recebo muito com isso. Não volta para mim em dinheiro, mas volta para mim em benefícios, em estruturas, dentre outras coisas. Isso volta para mim. Por que você então fez essa promessa? Por que você falou para Deus que você ia doar? Para que você prometeu para essa comunidade que depende disso para sobreviver? Por que você prometeu que você daria? Mas aí na hora que você vende, você olha o montante, esconde um pedaço e dá o resto? Espera aí, não estou entendendo o que você está fazendo. Porque os outros não fizeram isso. E você agora vai continuar sendo beneficiado com tudo que acontece aqui, dando, de repente, apenas parte do que você prometeu para Deus. Peraí, então, a gente tem um processo aqui de mentira e Deus leva a sério todas essas coisas. Sabe o que foi quebrado aqui? O que foi quebrado? A confiança. Aí eu digo para vocês, se alguém, antes de eu chegar a essa conclusão, vamos ler um texto aqui? Volta naquele texto, é só você voltar uma tela. Eu quero trazer esse texto para vocês de Ellen White aqui, que é um texto do livro Atos dos Apóstolos, um comentário sobre essa história interessantíssimo. Ela conclui o capítulo de avaliação dessa história falando as seguintes palavras. Eu quero conversar sobre isso com vocês. Quem profere inverdades vende sua alma por baixo preço. Suas falsidades podem parecer servir em emergências. Pode parecer assim que faz negócios vantajosos, que não poderia conseguir pelo reto proceder. Mas, finalmente, chega ao ponto em que não pode confiar em ninguém. Sendo ele mesmo falsificador, não tem confiança na palavra de outros. Sabe qual que é a questão aqui? É que, às vezes, quando eu... Vamos lá, vou dar exemplo simples aqui. Quando eu sou alguém que não confio em ninguém, e começa muitas vezes nesse processo de relacionamento com as pessoas... mentir para as pessoas, ser falso, querer ser mesquinho, um indivíduo que gosta de levar vantagem sobre os outros. Quando eu tenho esse comportamento repetitivo, eu gero em mim uma consciência de que a confiança é uma coisa que não vale a pena. Por quê? Porque não vale a pena confiar. Eu acho que agora todo mundo é igual a mim. Ou seja, eu fiz a prática, criei o costume e começo a achar que todo mundo é igual eu sou. Mas espera aí, não é bem assim que acontece. Sendo ele mesmo falsificador, passa a não ter confiança na palavra dos outros. O problema estava em quem? Nele. Mas agora ele começa a atribuir em quem o problema? Nos outros. No caso dessa história, Ananias tinha um problema. Ele era o que não confiava. Ele era um mentiroso. Ele era alguém que não exercia a sua oferta, a sua gratidão. Ele era alguém que não fazia isso. Mas ele começa a se comportar assim e começa a, de repente, não confiar no sistema. Por quê?
Porque ele vai falar assim, não, o sistema é igual a mim. Porque o padrão que vive em mim existe lá. E não era isso que acontecia. A gente sabe que no final dessa história aqui, Ananias perdeu a sua vida como uma punição por esse fato. Inclusive, sua esposa perdeu sua vida como punição por esse fato. E foi uma punição divina. As pessoas às vezes ficam em dúvida, nossa, mas que coisa horrível, que coisa terrível. Sim, imagina você, o início de um movimento de Deus na Terra sendo poluído por indivíduos com esse tipo de comportamento. É a mesma questão da gente poder olhar para o passado e questionar também a história do dilúvio. Vou dar exemplos simples aqui. Do dilúvio. É porque na Terra tinha tanta gente ruim, tanta gente má, que talvez não sobrevivesse para que pudesse continuar multiplicando o que Deus gostaria que fosse feito. A humanidade se perderia. É como no processo de Sodoma e Gomorra. 2 cidades que foram destruídas na história bíblica. Porque eram cidades tão perversas, tão baixas, tão terríveis, que se sua existência fosse permitida, continuamente permitida por Deus, elas iam dominar de forma tão terrível toda a região que talvez não sobrasse ninguém que pudesse continuar multiplicando as bondades de Deus. Quando a gente chega no caso de Anaís e Safira, é a mesma coisa. É um dilúvio. É uma destruição de Sodoma e Gomorra. Só que agora representada num casal que viviam uma vida que poderiam prejudicar um novo movimento que nasceu para multiplicar as grandezas de quem é Deus. Sabe, hoje em dia as pessoas não são mais punidas dessa forma. Hoje em dia as pessoas não são mais, elas não falecem mais porque simplesmente desobedeceram a Deus. Não existe isso. Mas um dia, pessoas que convivem dentro de ambientes que mereciam a nossa confiança, mas pelo nosso comportamento a gente padroniza os ambientes, então simplesmente um dia Deus talvez traga algum tipo de consequência final para a vida de algumas pessoas que prejudicaram que sua mensagem pudesse ser multiplicada. Por que eu estou falando isso? É porque eu estou dentro do campo dessa frase que diz assim, a confiança é um assunto que sério para Deus. É porque é através da confiança que Deus consegue manter a sua igreja, consegue manter o proclamar da sua mensagem, a divulgação da sua bondade e do seu amor. É por meio da confiança. E se indivíduos que não confiam existem naquele ambiente e padronizam o ambiente pelo seu comportamento, aí agora a gente passa a ter um grande problema. Enfim, eu até mesmo finalizo aqui essa parte da reflexão dos 3 pontos que a gente analisa nessa história, dizendo o seguinte, que nós aqui temos um processo interno que eu mostrei para vocês algumas vezes, que é um processo interno que quando os valores chegam aqui, são valores destinados segundo orçamentos que foram pré-estabelecidos, que foram votados, para que não só o local seja beneficiado, mas também outros lugares possam ser alcançados. Locais onde eu não posso ir também sejam alcançados com tudo aquilo que eu faço. E quando a gente estudou sobre isso aqui, uma coisa ficou muito clara para todos nós. É que Deus, dessa forma, ele mantém pelo menos um padrão de confiança. Eu não estou lidando aqui com Deus, eu estou lidando com homens. Porque no que diz respeito ao relacionamento com Deus, eu confio. Confio algumas vezes até de maneira cega, se for o caso. Mas eu sempre vou verificar para a gente poder aprender a se tranquilizar, para a gente poder confiar de maneira mais confortável. Mas aqui está um detalhe interessante. Os sistemas que são praticados dentro de um ambiente religioso também precisam se expor à verificação. Então, eu que até mesmo queria tomar a liberdade nesse momento aqui de conversar com vocês sobre um ambiente interno que nós temos dentro do encontro, que é a chamada equipe de tesouraria. Por exemplo, nós temos a equipe tesouraria. Cadê a turma? Jorjão, Leandro, está aqui, Marcos Tureta, Sabino e Wesley. Também é? Edu e Wesley. Essa é a nossa equipe de tesouraria. O que eles fazem? Quando recebem todo o processo de doações que as pessoas fazem aqui,
eles simplesmente registram isso, o Edu tem essa, né, atribuição aí do registro de cada doação, de cada questão. Na aplicação desses recursos, essa equipe avalia qual é o momento, qual é o detalhe, coisas que a gente precisava crescer, continuar avançando, melhorias, onde a gente pode alcançar mais, necessidades que a gente precisa ter e cumprir logo, outras que precisam de repente esperar por algum momento. A equipe se reúne e faz. Esse é um processo interno que acontece podendo ser verificado. É isso que eu queria salientar. Podendo ser verificado. As pessoas, quando doam, elas recebem um recibinho disso, de tudo aquilo que elas doam, um recibinho que mostra que aquilo foi contabilizado e de que aquilo vai ser utilizado. O caixa local pode ser verificado, pode ser entendido por toda e qualquer pessoa para entendermos onde estão indo as nossas doações, dízimos, ofertas, dentre outras coisas. Mas, veja bem, eu falei para vocês que em algum momento existe não só o ambiente local, mas o ambiente regional que compõe aqui, no nosso caso, a zona leste de São Paulo e parte da zona norte de São Paulo, também recebe parte dos recursos que são entregues aqui para que essas regiões sejam beneficiadas. Então, nesse caso aqui, eu só queria apresentar para vocês o Marcos, por favor, se identificando aqui, ó, o Marcos. Ele é o responsável dessa instância superior, obrigado, Marcos, que ajuda no processo de contabilização e aplicação desses valores no nosso contexto regional, que foge ao nosso contexto local aqui. Então, parte dos nossos valores sobem, chegam até a Associação Paulista Leste, que é quem coordena esse sistema, e lá também é um sistema que não é oculto, secreto. É um sistema que pode ser verificado. No entanto, existem auditorias que são feitas, tanto auditorias internas, auditorias contratadas, auditorias do próprio governo, que são feitas para o entendimento de como os valores estão sendo manuseados, aplicados, justificados e entendidos. Tudo isso. Mas aí, parte dos nossos recursos ainda vão para instâncias superiores, para que sejam aplicados ainda dentro do Estado de São Paulo. Nós temos uma instância superior chamada União Central Brasileira, que recebe também parte dos nossos recursos. E a gente colocou isso na tela de forma bem clara em outras situações. Então eu queria também ter o prazer de apresentar aqui o Dr. Elnio, por favor, se identifica para a gente, que é também alguém que lá nessa instância superior, que atende todo o Estado de São Paulo, é quem gere esses recursos também com a sua equipe, para poder fazer as devidas aplicações, com um detalhe, sendo também uma agência verificável. Ou seja, é passível de verificação, de entendimento, para que haja confiança dentro do processo. Para que a gente possa entender que há transparência e tranquilidade dentro das doações que são feitas e a maneira como isso é lidado. Eu queria pedir de vocês, então, uma salva de palmas para a nossa equipe local, nossa equipe regional e a nossa equipe ainda de instância superior, através da equipe tesouraria do encontro, Marcos, o Elnio. Obrigado, porque eles são quem gerem esses recursos e algumas vezes promovem até mesmo situações de ajuda para que a gente possa conseguir aí prosseguir no nosso caminho. Amigos, concluindo aqui essa mensagem, a gente percebe o seguinte: confiança é uma linguagem para comunicar a Deus que eu acredito que Ele está no controle de todas as coisas. Isso nos permite caminhar tranquilos, confiantes, de que Deus está no controle de todas as coisas. A confiança nos permite isso, a maneira que a gente pode falar assim: Senhor, eu acredito que o Senhor está no controle das coisas. Então, a melhor pergunta que a mensagem de hoje poderia gerar para uma profunda reflexão, e a gente trouxe essa pergunta em todas as mensagens, mas a pergunta de hoje é: como seria se todos fossem confiantes e confiáveis, ou ao contrário, confiáveis e confiantes como você tem sido hoje? As primeiras perguntas foram assim: como seria a sua igreja se todos fossem fiéis como você é hoje? Como seria a tua igreja? Faltariam recursos se todos fossem gratos como você é? Como seria a tua sociedade se você fosse fiel, um servidor, um bom servo, com tudo que você tem na sua sociedade? E aqui fica agora a última pergunta: como seria se todos fossem confiáveis e confiantes como você tem sido hoje?
Será que faltariam recursos? Faltariam recursos para que pessoas fossem beneficiadas, para que a igreja pudesse existir, para que outras instâncias pudessem ser beneficiadas também, pessoas que a gente nem conhece pudessem ser alcançadas? Tudo isso vai depender de uma reflexão profunda e pessoal. Durante esses últimos dias vocês têm recebido e hoje também vão receber. Eu peço a ajuda da equipe. Nós temos aí a nossa série O Outro Lado da Moeda. E nós fizemos a moedinha, mais uma vez, a moedinha de hoje é a moedinha da confiança. Então nós temos aqui o lado da confiança e vocês vão receber, saborear e poder meditar nisso e pensar nisso como sendo algo importante para a sua vida também. Tá bom? Que Deus ele te abençoe, promova no teu coração o desejo de praticar os outros lados da moeda, né? Que todos eles que nós vimos aqui, o lado da fidelidade, da gratidão, do serviço e da confiança. E que assim Deus nos abençoe, para que multiplique na nossa vida e na vida de quem também recebe esses recursos e da maneira como eles são aplicados. Dessa maneira, eu quero convidar você para que a gente faça uma oração e depois estamos todos convidados a subir para termos um lanchinho juntos, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Pai, é muito bom estudar a Tua Palavra e verificar que o Senhor é um Deus bondoso em quem nós podemos confiar. Hoje, de forma mais específica, a confiança que estabelecemos de uns para com os outros pode ser uma amostra de que o Senhor ainda motiva a cada um de nós a sermos confiáveis, mas também sermos confiantes e não desperdiçarmos a oportunidade de acreditar que unidos em Ti podemos ser pessoas que caminham de maneira correta. A Tua igreja existe, Senhor, porque muitos confiam nesta igreja, que goza de confiança por parte das pessoas. E nós queremos Te agradecer por isso, porque as pessoas têm sido fiéis, gratas, têm sido servos e também têm sido confiantes na Tua instituição. Obrigado por isso, agradecemos e pedimos que o Senhor sempre nos traga uma paz no coração ao fazermos a Tua vontade da maneira correta. Se em algum momento falhamos, o Senhor nos perdoe. Mas se há um caminho para prosseguir, o Senhor nos abençoe. E assim pedimos que o Senhor cuide da nossa família, dos nossos dias. Pedimos a Tua paz para essa nova semana que começa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá bem?